Fala aí pessoal, tudo bem com vocês? O meu nome é Lone Locke e no vídeo de hoje vamos analisar toda a treta que rolou nessa belezura chamada ReZero. Esse último episódio foi bom demais. Eu achei espetacular a parte do Regulus versus a Emília Subaru no gelo, principalmente as caras e bocas do vilão durante o embate. A gente não só teve uma animação excelente, como também uma revelação importantíssima acerca da autoridade do bispo. E claro, não podemos nos esquecer, teve isso aqui também. Gente, essa reserva tá diferente, hein? Meu Deus! Enfim, todos os detalhes e explicações desse episódio vocês vão encontrar aqui. Então, se puderem, já deixa aquele like maroto e se inscrevam no meu canal. Para quem tiver interesse, se puder me ajudar, eu vou disponibilizar alguns links aqui na descrição referentes aos volumes do 18 ao 20, para vocês terem aí na sua casa uma versão física da 9. O preço tá bem de boa, eu mesmo vou comprar alguns e trazer no próximo vídeo. Fica a minha dica. Agora, para vocês aí, eu peço que vocês venham comigo até o final, que depois da vinheta, o quê? O quê? A gente continua. Simbora, moçada! O episódio 10 ele cobre 3 eventos principais acontecendo ao mesmo tempo. Então eu vou tratar da batalha contra o Regulus só depois que eu falar dos outros dois, tá bem? Assim sendo, vamos por partes. O anime ele começa lá do gabinete da prefeitura, onde a Férias ela acaba sendo surpreendida pela Capela. Ao ser reconhecida, a vilã imediatamente começa a tripudiar em cima da pobrezinha, afirmando que já sabia que a candidata real jamais ia sobreviver ao seu sangue. A Férias, segurando então um punhal, ela exigiu que ela parasse com aquilo e revelasse o que tinha feito com a sua amiga. A vilã, toda cínica, mandou ela se calar enquanto chegava mais perto dela. Como forma de provocação, ela perguntou por que ela não atacava se ela odiava tanto assim. Nisso, a Férias então acaba pegando pilha e perfura o peito do arcebispo, que então cuspiu sangue enquanto sorria de maneira sinistra. Era exatamente isso que ela queria. A Capela, nesse momento, ela assume a forma da Crush e ela pergunta por que ela tinha feito aquela maldade com ela. A Férias, claramente ali, traumatizada, ela fica meio sem reação, enquanto que a Bispa da Luxúria se passava pela sua amiga. Bom, isso pelo menos até a sádica mencionar o amor que elas compartilhavam. Pera lá, né? Também não era daquele jeito. A Capela pede desculpas pelo seu vacilo de interpretação e ela então lança a garota contra a parede, agarrando ela pelo seu pescoço. Foi aí então que a gente teve a grande reviravolta. A Crush se levanta da cama e dispara ali contra a vilã. Dessa hora nós estamos descobrindo que na verdade ela era a Anastácia disfarçada o tempo todo. Assim que ela se apresenta como a líder interina de Pristela, a primeira coisa que ela fez foi acionar uma armadilha e derrubar a vilã num buraco logo abaixo dos seus pés. A Capela até tenta se segurar, mas a Anastácia impiedosamente faz ali outro disparo bem na fuça dela e derruba ela de vez. É curioso ver como que a líder da Companhia Roxa ela reagiu bem diferente naquela situação quando a Sirius tinha emboscado ela com o Kiritaka. Vocês lembram disso? Qual que seria uma possível explicação? O que essa raposa teria escondendo da gente? Comentem aí o que vocês acham. O interessante foi ver o fosso onde a Capela tinha caído, né? A vilã toda estrupiada, ela logo então se regenera. Porém, antes que ela tentasse subir de novo, eis que o nosso nada suspeito Aldebaran dá as caras e fala: vai subir não. A Bispa revela que alguém da sua estética não podia ter misericórdia com aqueles que escondem a cara. E o Ol, basicamente, ele devolve na mesma moeda, dizendo que a sua aparência também não permitia ser misericordioso. O cara que já estava ali de mau humor fala que precisava acabar com ela antes que ele morresse. Essa frase me bugou, hein? Será que ele também... Bom, eu não falo nada. Só sei que essa batalha promete muito. Passando agora para outra luta, no caso da Priscila contra Sirius, o embate já começa com a nossa querida Bispa das Ataduras mandando aquela clássica papagaiada de sempre. Ela começa lá, né, pedindo desculpa pelos transtornos causados, fala que incendiou a torre para iluminar a escuridão da noite e a bobinha da Liliana foi só ali caindo no conto.
A Sirius rapidamente consegue tocar o coraçãozinho da cantora, falando que as pessoas podiam se entender melhor dando das mãos. Ai caramba, hein? Parece papo de coach, hein? Daqui a pouco ela mete um helicóptero no meio. Enfim. Com a Liliana agora completamente entregue à autoridade da Ira, as duas então começam ali a falar de amor ali no meio, né? A Priscila, atenta aos olhos da Liliana, fica decepcionada de ver como que ela era influenciável. E toma uma atitude que, olha, até me fez ver se eu tava no site certo, viu? Caramba! Ela meteu-lhe um beijo na boca sem nem pestanejar. Até a Sirius entrou em choque. A cantora espantada, ela sai do transe e pergunta o que foi aquilo. A Priscila, então, daquele seu jeito, explica que essa foi a forma de trazer ela de volta a si. Antes, então, que a Sirius ali continuasse com seus devaneios, a candidata real pede, então, que ela parasse imediatamente com aquilo. A bispa da Ira, nesse momento, ela lamenta que a sua lavagem cerebral tinha sido interrompida. Ela, então, aponta para vários cidadãos sobre o efeito da sua autoridade, que devia então servir de exemplo para as duas. Olha só, façam como eles. A candidata real nessa hora, então, na verdade, ela puxa, né, a sua espada Yang e ela incendeia o caminho, bloqueando os locais então de se aproximarem. Ela pede que a Bárbara se encarregasse de tirar eles daquele estado com a sua voz. A Sirius, impressionada em ver como que a Priscila não era afetada, ela finalmente então se apresenta e entra no seu modo de combate. O seu novo objetivo de vida agora era envolver de amor o coração daquela durona. Assim sendo, a Priscila parte para cima das correntes da bispa com a sua espada lendária e as duas simplesmente conseguem lutar em pé de igualdade. A Sirius, ela continuava realmente impressionada com a teimosia dela. Ela queria entender o que fazia aquele coraçãozinho ser tão fechado. A arcebispa, interessantemente, ela pergunta se ela confundia ser forte com não demonstrar fraquezas. E a garota, em vez de responder, ela só se queixa que ela não parava de ficar vomitando seus delírios sobre os outros. Nessa hora, então, como se a Sirius tivesse captado algo, ela então assume uma fisionomia mais assustadora. E ela menciona uma obra literária daquele mundo, Íris e o Rei dos Espinhos. Isso foi bastante para a garota sentir. Parece que alguém tocou na sua ferida, não é mesmo? Como essa cena continua no pós-créditos, eu vou pular direto para essa parte. Percebendo que a sua rival perdeu a compostura, a Sirius ela seguiu mencionando mais dois contos famosos. O Cavaleiro das Rosas de Teleus e Guilhotina de Magritízer. A candidata, completamente destemperada, ela parte para cima então da vilã de forma imprudente. E a bispa da Ira, aproveitando o vacilo, atinge em cheio ela com a corrente. O quão grave foi o dano, só no próximo episódio a gente vai ficar sabendo. O motivo desses contos também a afetarem são coisas que a gente só vai também saber no futuro. E bem, chegando na melhor parte, finalmente vamos pro confronto principal do card. Regulus versus Subaru, Reinhard e Emília, isso mesmo. 3 contra 1. Praticamente um vale tudo. A luta, ela seguia frenética. O Reinhard, ele continuava golpeando o Regulus e jogando ele de um lado pro outro. Contudo, nada surtia efeito e o bispo não tinha sofrido um arranhão sequer. Ele inclusive questiona o bispo, né, a inteligência do mestre de armas ao perguntar se ele não percebia que aquilo era inútil, pois ele jamais ia ser vencido pelo cansaço. Nessa hora, o nosso ruivo mais OP do anime, ele muda de estratégia e parte para a execução do plano I, lançando assim o seu oponente em direção às águas. Numa ação então coordenada, a Emília, usando magia, ela lança um Alruma, que cria basicamente uma pedra de gelo gigante sobre o bispo e termina de o afundar nas águas do canal. A garota literalmente fez um caixão de gelo. Só que, é claro que não seria tão fácil assim, certo? O cristal rapidamente é destruído e o Cornelius vem com tudo na direção do Subaru. Se não fosse pelo Reinhard pulando ali na frente dele, pode ter certeza que... Bem, vocês já sabem, né? Apesar do ruivo ser lançado para longe, é interessante que a espada do dragão ela conseguiu de fato bloquear um ataque direto dele. Até agora, se vocês prestarem atenção, tudo que recebia um ataque dele ou era dilacerado ou atravessado instantaneamente. Sozinhos, então, agora, a coisa fica ali séria para Emília e para o Subaru.
Antes que o Regulus ele pensasse em fazer qualquer coisa, a Emília de cara então já solta uma magia na fuça dele, o que deixa o vilão irritado. Ele esbraveja que ele era um homem completo e perfeito, logo tudo que ele fizesse seria em vão. Nas suas palavras, na condição de alguém realizado, ele não podia ser nem mais nem menos do que já era. E bem, para rebater o senhor hipocrisia, a nossa Emília Tan bota a boca no trombone e chama ele de grande mentiroso. Afinal, que raio de homem realizado é esse que só sabe ser egoísta e ficar ordenando mais e mais coisas? Ele devia cuidar melhor das suas esposas, ao invés de manter elas como serviçais ali, amarradas pelo medo. A Emília ela conclui então o seu raciocínio afirmando que ela o odiava. Hablou mesmo. Furioso, o bispo ele dá meia volta e se afasta. O Subaru disse que ela mandou bem, só que era melhor eles recuarem e tentarem entender como que funcionava a invencibilidade dele. Eles só não contavam, no entanto, que enquanto eles discutiam, o bispo, em vez de ir embora, na verdade ele estava planejando outra coisa. Quando os dois percebem, o Regulus estava literalmente usando sua autoridade para segurar um volume de água monstruoso. Do alto, então, da construção, ele usa toda aquela massa para disparar tiros da água contra os dois. Sinceramente, eu não sei como que sobrou cidade depois daquilo. Mas mais surpreendente ainda foi que eles conseguiram escapar saltando no canal. A Emília, ela congela a água e ela cria patins de gelo para os dois. E essa pra mim foi a parte mais divertida do episódio. Enquanto os dois fugiam deslizando, o Regulus ele continuava ali na cola deles e caminhando sobre o gelo como se ele não escorregasse. A Emília entrega um dos seus espíritos inferiores para o Subaru seguir congelando o caminho. E nisso ela parte então para cima do bispo. Ela cria ali armas de gelo e foca em acertar todos os pontos vitais dele, inclusive aquele. Nada funcionava. O Regulus ele seguia afirmando que ela era uma péssima esposa, enquanto a Emília gritava que jamais ia se casar com ele. Antes que eles então colidissem com uma ponte de alta velocidade, o Subaru usa seu chicote num poste e agarra. Ele pega então a Emília e consegue resgatar ela, enquanto que o Regulus simplesmente atravessa a construção. As ideias do Subaru então elas continuavam falhando. Ele fala que eles precisavam descobrir os seus pontos fracos. Nisso, o Regulus então ressurge esbravejando que ele não tinha fraqueza alguma. E ele simplesmente dá um chute ali na água e meio que cria uma tsunami na direção deles. Convenientemente, nosso amigo Reinhard volta bem a tempo e consegue cortar no meio seu ataque. O bispo ele basicamente repete a mesma estratégia, faz vários disparos de água na direção do mestre de armas. Só que o Reinhard ele rapidamente põe em prática seu plano J. E ele dá um jeito de o empurrar contra o seu próprio ataque. Só que, adivinhe, também não adiantou de nada. Desesperado, o Subaru então ele pede, pelo amor de Deus, dicas para Emília. Pergunta o que tinha acontecido enquanto ela estava com o Regulus para ter mais pistas. Uma das coisas que a Emília consegue se lembrar foi da vez que ela disse para a esposa 184 que ele parecia um rei malvado. E ela de fato confirma que ele era digno do título de Pequeno Rei. O Subaru, ao ouvir esse nome, ele automaticamente associa uma estrela da constelação de Leão. Na verdade, ele vai além. Os nomes de todos os bispos eram, na verdade, estrelas conhecidas aqui na Terra. Regulus, de fato, significava Pequeno Rei em latim, mas havia um outro nome para a estrela. Tentando então juntar as peças, o garoto pergunta a Emília se ela sentiu frio ou calor quando o bispo esganou ela. Curiosamente, a Emília afirma que não sentiu nada, e era literalmente como se nada tivesse encostando nela. Ha! Não diga mais nada. O Subaru então ele tem uma ideia. Ele pede que o Reinhard ele checasse se o coração do vilão de fato batia. O Regulus, que fez uma cara feia quando ouve o garoto dizer isso, ele acaba baixando sua guarda. E o Reinhard vem então pra cima dele. Mesmo ele sendo contido pelo bispo, o mestre de armas de fato ele ainda consegue tocar com o cabo da espada no seu peito, confirmando a suspeita do Subaru. O Cornelius, bem mais sério agora que de costume, dessa vez ele usa sua autoridade e arremessa o Reinhard em direção à lua, literalmente. Percebendo que voltar agora seria bem mais complicado, o Reinhard usa sua telepatia e avisa que o coração dele, de fato, não palpitava.
Munido dessa informação, o garoto então agradece pela ajuda e passa instruções agora do seu novo plano no ouvido da Emília. A gente vai ficar sabendo o que ele disse nos próximos episódios, senhor calma. O arcebispo, vendo aquele cochicho, ele pergunta se eles estavam ali discutindo como que implorar por suas vidas. Mas antes que terminasse de falar, o Subaru interrompe e, imitando ali os seus maneirismos, ele pede que o Regulus o ouvisse. Tava tudo acabado pra ele agora. O nosso herói avisa a Emília ainda que assim que eles dessem um jeito no bispo, era pra ela deixar que ele a carregasse como uma princesa outra vez. Oxi, esse Subaru tá ficando atrevido, hein? A Emília, sem graça, ela segue então com o novo plano. Ela lança de novo um alruma sobre o bispo e aproveita a cortina de fumaça pra ir embora dali sem ser percebido. O vilão, cansado daquele mesmo truque, ele facilmente se livra do gelo e basicamente ele pergunta se aquilo era tudo que isso podia oferecer. Aqui o Subaru, então, do alto da ponte, ele anuncia que ele sabia da verdade sobre a sua autoridade. O bispo, ali duvidando da veracidade, desdenha da sua revelação e pergunta onde que a esposa 79, que era a Emília, tinha ido. O Subaru, irritado de ver que ele se referia às esposas como números, ele o provoca perguntando se ele achava mesmo que ele ia responder, ou então aquilo era só uma tática para mudar de assunto. O Regulus, com uma afeição desconfortável, ele fala que tá tudo bem, ele podia prosseguir, mesmo sendo alguém sem palavra. Aqui então o nosso herói manda brava. A sua habilidade consistia em dar start no meio do jogo. O bispo, com ar de estranheza, ele faz cara de quem não tinha entendido. Mas quando o Subaru a chama de coração de leão, ele claramente sente o baque. O Subaru afirma que essa habilidade permitia ao usuário parar o tempo do seu corpo. Que a cara feia do Regulus, galera, basicamente confirmou tudo. Finalmente, hein, pessoal? Parece que enfim o Regulus desceu do salto. Ainda bem que o Subaru manja de astronomia, porque vamos ser francos, é bem difícil achar que alguém conhece a estrela Regulus e que ainda por cima, sei lá, né, sabe que ela também pode ser chamada de coração de leão por causa da posição dela ali na constelação. Meu Deus! Eu vou até colocar uma imagem que eu peguei para vocês darem uma olhada, é bem interessante. Ainda por cima, eu vi que essa estrela Regulus é a mais brilhante da constelação. Até que de certo modo faz sentido ele ser tão narcisista, né? Enfim, teve até astronomia nesse vídeo, hein? É muita cultura. Agora vamos ver como que as coisas vão se desenrolar nos próximos episódios. Só lembrando, quem puder me ajudar, na descrição eu vou estar colocando os links dos volumes 18, 19 e 20 para vocês conferirem, tá? Quem quiser. Dito isso, eu vou ficando por aqui. Se vocês gostarem então desse vídeo, por favor, não se esqueçam de conferir o like e a inscrição no meu canal. Muito obrigado a todos que me assistiram. Um forte abraço e